Então, boa tarde. Vamos dar continuidade ao terceiro meeting HTM, edição Rio de Janeiro, aonde iremos apresentar nossa próxima palestra, Como eu trato o paciente com queixa de caspa. Nossa palestrante é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia dermatofuncional, mestre e doutoranda em doenças tropicais, coordenadora da pós-graduação Lato Sensu em Fisioterapia Dermatofuncional da Faculdade Conhecimento e Ciência, idealizadora da Fisiotricoterapia e responsável técnica pelo setor de fisiotricoterapia da Clínica Constante Santé, em Belém, Pará, onde atua exclusivamente em tricologia. Seja muito bem-vinda, doutora Caroline Constante. Boa tarde. Agradecer, inicialmente o convite da comissão organizadora. É muito gratificante a gente vir aqui num evento científico compartilhar com outros profissionais, com outros colegas, a nossa experiência na área da tricologia, hoje falando de um tema bem específico, sobre caspa, saindo um pouco da queda de cabelo, Então, eu fico muito feliz, porque é um tema que eu gosto muito, sou apaixonada mesmo por tricologia. Eu vejo a área da tricologia uma área muito pouco explorada por todos os profissionais da área da saúde, inclusive pelos médicos. Existe um percentual da população muito grande afetada por problemas de queda de cabelo, especificamente, e caspa, a gente vai falar um pouco sobre isso agora. E é um paciente negligenciado, muitas vezes, ele procura por profissionais, médicos, não médicos, e muitas vezes ele acaba visitando pessoas que não têm identificação pela área, porque a área da beleza, é uma área que a gente vive num país onde existe um culto ao corpo muito grande, então a grande maioria dos profissionais acaba buscando ou rejuvenescimento ou trabalhar com áreas corporais, e a parte de capilar fica um pouco negligenciada. Então, eu fico feliz, a gente sabe que é sempre um público mais restrito que se interessa por isso, mas eu sempre fico muito contente quando eu vejo profissionais interessados, porque eu penso que vão ser mais pacientes que vão ser atendidos e beneficiados, e isso é muito bom. Então, falando especificamente sobre caspa, ela é um problema que atinge um percentual muito grande da população e que muitas vezes ela causa constrangimento, Então, aqui como a imagem que a gente tem aqui no slide, todo mundo consegue identificar alguém quando essa descamação se torna visível, aparente na roupa. Existem pessoas que acabam optando por utilização de roupas claras para não acontecer isso como a gente vê na imagem. Existe um preconceito com a doença, porque acredita-se que ela é contagiosa, que ela é causada por falta de higiene do indivíduo, ou que ela é um processo alérgico, e algumas pessoas até acreditam que ela pode ser perigosa para a saúde. E eu acredito que essa questão aqui do contagiosa é que é o que acaba causando muito preconceito, levando muito preconceito e vergonha. Quando a gente fala em homens, é muito comum os homens não buscarem o atendimento profissional, Quando a gente está falando do paciente exclusivamente com caspa, paciente sem queda de cabelo, ele tem caspa. Ele vai procurar os shampoos de supermercado e ele tenta conviver e resolver o problema dele com aqueles shampoos de supermercado. A mulher acaba fazendo isso também, mas eu falo mais dos homens, que o homem, ele, de uma maneira geral, ele procura menos o médico, Ele tenta resolver a situação dele ali, a maior parte dos casos, com esses shampoos, sem uma orientação adequada, o paciente não vai ter sucesso na melhora do quadro. Falando um pouco da patologia, eu tirei boa parte das informações que estou passando hoje aqui para vocês. A gente se preocupa em trazer o embasamento científico para tudo que a gente vai falar. Então, esse é um trabalho de revisão, onde fala de dermatite seborreica e caspa, e as informações que nós vamos comentar agora saem exatamente deste artigo. Como eu falei, é uma população muito grande que é acometida pela dermatite seborreica
e ou pela caspa, né? Vamos já diferenciar essas duas situações. Metade da população adulta, isso é muita gente. Ou seja, se a gente tivesse um armamento aqui de um equipamento de um tricoscópio, provavelmente metade das pessoas que estão aqui dentro dessa sala, a gente ia identificar dermatite seborreica e caspa. É muita gente que precisa receber um acompanhamento adequado, uma orientação. A maior parte dos indivíduos afetados são homens, por conta da participação dos hormônios masculinos, que aumentam a produção do sebo pela glândula sebácea, e a gente vai ver que isso influencia no processo. Indivíduos imunodeprimidos, e aí a gente inclui indivíduos portadores de HIV, indivíduos que foram submetidos a quimioterapia, tratamento de câncer, né, e outras doenças que podem alterar a resposta do sistema imunológico e facilitar com que a proliferação do fungo, que é responsável pelo surgimento da doença, se prolifere e cause o problema. Existem 3 picos de incidência durante a nossa vida. Nos primeiros 3 meses de vida é muito comum o surgimento em bebês, né? Na puberdade, justamente por conta da participação dos hormônios, sendo sempre mais comum nos meninos. E na idade adulta, o artigo fala em 40 a 60 anos, mas isso é uma faixa de idade. A gente pode encontrar perfeitamente indivíduos com 20, 30 anos de idade acometidos também pela dermatite seborreica ou caspa. E aí aqui eu estou falando em dermatite seborreica ou caspa, e de repente alguém que já trabalha na área pode ficar um pouco confuso. Mas não é a mesma coisa? Sim e não. A gente pode perceber algumas diferenças. A literatura científica considera as duas situações basicamente a mesma condição clínica, porém, existem características que podem ser diferenciadas. E as respostas delas também são semelhantes ao mesmo tratamento. A gente pode encarar como uma única patologia. Porém, o que a gente pode identificar de diferença? A caspa, ela é restrita ao couro cabeludo, ela vai provocar coceira, descamação e pele sensível. A dermatite seborreica, ela afeta o couro cabeludo, mas ela vai estar presente em face, orelhas, parte superior de tórax, e ela vai promover descamação, inflamação, coceira, podendo haver eritema. De uma maneira muito simples, se a gente quiser facilitar o nosso entendimento, quando ocorre uma descamação, daquela foto, como a gente viu, o paciente tem caspa. É possível que o paciente tenha inflamação, tenha coceira e não tenha uma descamação tão aparente. E aí, não necessariamente a gente diz que ele tem caspa, mas ele tem dermatite seborreica. Porém, é como se a gente estivesse falando da mesma condição clínica, certo? Mais uma vez aqui os sintomas: excesso de oleosidade na pele e no couro cabeludo, presença de escamas. Essas escamas, em geral, elas são amareladas, são escamas que se soltam do couro cabeludo com muita facilidade. Isso ajuda a gente a identificar um pouco de outras circunstâncias. Então, quando você vê um indivíduo que tem uma escama no couro cabeludo muito aderida, encaminha para o médico, porque muito provavelmente ele pode ter até a dermatite seborreica, porém associada a outra patologia. E o diagnóstico diferencial, que a gente vai falar daqui a pouco, é importante. Essas escamas, elas são oleosas e elas podem arder, principalmente o paciente, ele costuma cutucar, ele vai lá coçar por conta da coceira, isso gera uma lesão na pele, ainda que não visível, porém, por tricoscopia a gente consegue visualizar. Essa lesão, inclusive, acaba facilitando o surgimento de uma outra patologia, de uma outra circunstância, que é a foliculite de couro cabeludo. Porque uma vez que eu abro a porta, eu faço uma lesão, o próprio fungo, ou mesmo as bactérias que a gente tem presente no nosso couro cabeludo, vão penetrar nesse folículo e fazer surgir a foliculite. Que já ia, então, surgindo uma outra situação secundária, uma outra condição clínica secundária. A vermelhidão na área. E uma pergunta que todo mundo faz: causa queda de cabelo? A literatura científica não conseguiu encontrar uma comprovação de que dermatite seborreica cause queda de cabelo. Porém, existe uma associação muito forte entre as duas condições clínicas. É muito comum o indivíduo com queda de cabelo apresentar dermatite seborreica. Mas aí você pode dizer assim: mas Carol, você disse que metade da população tem. Então, pode ser que tem dermatite seborreica e aí
teve a queda de cabelo e isso aí é uma mera coincidência? Talvez. Por isso, a gente não pode afirmar que a dermatite seborreica causa a queda de cabelo. Porém, o que a gente pode dizer é que ela agrava. Então, um indivíduo que tem queda de cabelo e ele tem uma dermatite seborreica que está descontrolada, isso pode sim agravar o processo, tanto de uma calvície, né, pelo afinamento do cabelo, ou de um indivíduo acometido pelo um eflúvio telógeno, que é a queda intensa. Por quê? Porque eu tenho um couro cabeludo inflamado. Ele está doente. E aí ele vai responder de forma diferente. Depois dos 46 em diante, eu comecei com um processo de ficar o cabelo branco e eu comecei a atingir, né? E aí eu senti que teve um procedimento de caspa. Eu sinto uma coceira muito grande e dá uma caspa muito forte no meu couro cabeludo. Eu tenho que usar até algum produto para acalmar, porque eu sinto muita coceira. Eu não sei se isso também devido ao hormônio, mudança de hormônio, pré... Perfeito, a pergunta dela é muito interessante. Pausa. Muitas condições, na verdade, já pode ser a dermatite seborreica, como você pode estar apresentando um processo alérgico da química. Existem muitos indivíduos que têm alergia aos produtos químicos, tanto de tintura, como principalmente os alisantes, né? Quem trabalha na área da tricologia sabe como os alisantes são agressivos para o couro cabeludo. Aí teria que analisar especificamente qual é o caso. Podia ser que você tivesse uma dermatite seborreica ali mais tranquilinha, que nem lhe causasse nenhum incômodo, e uma vez que a química vem e causa irritação, isso piora o quadro, piora a oleosidade, certo? Então, aqui, só para concluir essa questão da queda de cabelo, é importante o indivíduo que tem queda de cabelo tratar a dermatite seborreica, faz parte do processo do tratamento dele, porque se eu estou dizendo que piora, então eu preciso tratar, né? Bom, a gente já falou da descamação, ela é branco-amarelada, ela pode ser oleosa ou seca. Então, essa aqui é uma imagem típica do indivíduo dermatite seborreica com caspa. Acho que é possível vocês conseguirem perceber o couro cabeludo bastante avermelhado. Isso aqui é uma imagem de tricoscopia, para quem nunca viu. E a gente tem essas escamas brancas se soltando, certo? Isso aqui precisa ser tratado. A gente vai já conversar por que esse excesso de células, vocês conseguem perceber que isso aqui tudo está recoberto com células se soltando do couro cabeludo. Isso dificulta, inclusive, até a penetração do shampoo que o indivíduo compra lá no supermercado para tratar, porque ele está cheio de escamas no couro cabeludo. Aqui, essa é uma outra imagem de um artigo científico. E essa aqui seria uma imagem de tricoscopia de um couro cabeludo normal, lisinho, onde a gente não visualiza essas escamas se soltando. Quais são os fatores que pioram o quadro da dermatite seborreica, né? A higienização inadequada. Então, eu falei no início que a higienização errada, a falta de higiene, não é a causa, mas ela piora. Então, especialmente para nós, aqui estamos num público formado por maioria de mulheres, é muito comum a mulherada lavar o cabelo, querer a gente dar trabalho, né? Vai secar, faz chapinha, e aí a mulherada vai deixando, lava 2 vezes na semana, uma vez, já tive paciente que queria fazer escova no salão e só lavava o cabelo de novo na semana seguinte, quando fazia uma nova escova no salão. Para um indivíduo que tem dermatite seborreica, isso é inviável. O indivíduo vai ter que mudar o hábito dele de higiene, né? Então, da mesma maneira, as poucas lavagens, a gente precisa ensinar o paciente a como lavar o couro cabeludo, porque há pessoas que não sabem, utilizam a unha, lavam só mais a parte da frente do couro cabeludo. Parece que uma coisa simples, mas as pessoas erram, né? O uso do shampoo inadequado, eu sempre falo que... Sempre dou esse exemplo para fazer o paciente entender, e que é uma coisa que é muito simples para todo mundo compreender. Se eu tenho um indivíduo que tem uma pele muito oleosa, acneica, eu vou dar Ele pode lavar o rosto dele com qualquer sabonete? Não. Ele precisa usar um sabonete adequado que controla a oleosidade dessa pele, porque essa pele produz muito sebo. Não é assim? Couro cabeludo é pele. Couro cabeludo é da mesma maneira. Só que a gente acaba tendo um problema, principalmente para as mulheres. A gente tem um indivíduo com couro cabeludo muito oleoso, mas com uma ponta ressecada porque foi danificada pela química,
né? Pela química, pelo secador, pela chapinha. E aí a paciente, ela vai lá no supermercado, na farmácia, enfim, no salão de beleza, e ela compra um shampoo pensando na fibra que está ressecada, que precisa de tratamento, mas não pensa no couro cabeludo. E aí ela está usando um shampoo cheio de óleo, né? Que vai piorar a oleosidade do couro cabeludo dela. E aí esse paciente precisa de aprender que ele vai usar uma coisa para o couro cabeludo, outra coisa para a fibra capilar, frequência de lavagem, toda uma orientação individual para a situação dele. Inverno, né, que os indivíduos acabam fazendo uso de menos banhos, com banhos menos frequentes e mais quentes, né? Regiões onde o inverno é mais exacerbado, né? Aqui no Sudeste, no Sul, Rio de Janeiro, o inverno é mais modesto, né? Na minha região isso não acontece, não tem inverno, mas a água muito quente ela vai piorar demais a situação. Eu já recebi indivíduos que usavam água tão quente que a própria pessoa dizia: eu gosto da água bem quente, que eu sinto queimar meu couro cabeludo. Bom, enfim, o estresse piora o processo. Uso de boné, o boné não causa, tá? A dermatite, mas abafa. Aí tem que ter cuidado que existem indivíduos que têm, dependendo da sua profissão, então pode ser um engenheiro, um arquiteto, que passa o dia inteiro dentro de uma obra com aquele capacete. A gente não pode contraindicar o uso do capacete, mas ele vai precisar ter cuidados mais importantes no resto do dia dele, certo? Dormir com cabelos molhados, prender cabelos molhados, gera abafamento. Isso para a proliferação fúngica é uma maravilha, o fungo agradece, né? E esses hábitos eles precisam ser descartados. Esses hábitos não causam queda de cabelo, porém pioram a dermatite seborreica. E se é o indivíduo que tem queda de cabelo, a dermatite seborreica piora a queda de cabelo. E aí é um ciclo que se fecha. Bom, e a fisiopatologia, então, dessas duas condições? A gente tem principalmente aqui já vários estudos demonstrando a participação desse fungo, tá? Que é o Malacésia. Já foi demonstrado em vários trabalhos científicos. Ele é um fungo que está presente no couro cabeludo de todo mundo, então no couro cabeludo de indivíduos sem dermatite e com dermatite seborreica, porém ele aparece em maior concentração, em maior quantidade, intimamente relacionado com a piora e com a gravidade do quadro. O que o fungo faz? Ele hidrolisa os triglicerídeos que estão presentes no nosso sebo, tá? Que a nossa glândula sebácea produziu, e aí então vai haver liberação de ácidos graxos insaturados, que é o ácido oleico e o araquidônico. Esses ácidos graxos que não deviam estar ali, que foi o fungo que promoveu esse surgimento deles, esses ácidos graxos é que vão gerar uma diferenciação alterada dos queratinócitos. E aí aumento da proliferação celular no local e, por isso, a presença das escamas, certo? A normalidade do extrato córneo, ocorre uma alteração da função barreira, que também gera inflamação. E aí eu tenho já todo o quadro, então, explicado. A descamação, a inflamação. Essa inflamação ela ocorre porque essa alteração da função barreira e a alteração de proliferação do extrato córneo vai levar à liberação de algumas citocinas pró-inflamatórias que vão gerar esse processo inflamatório. E aí eu tenho aquele couro cabeludo inflamado, coçando, edemaciado e com excesso de proliferação fúngica. E se a gente associa isso a um indivíduo que não realiza a sua higiene, o uso do produto adequado, o shampoo adequado para exterminar o fungo e controlar a oleosidade do couro cabeludo, a gente tem, né, o ciclo completo e fechado, né? Existem alguns trabalhos que avaliam a suscetibilidade individual mesmo, então alguns indivíduos que têm uma tendência maior ao surgimento da dermatite seborreica. Essa suscetibilidade ela está relacionada à imunidade, a essa alteração da função barreira, alterações genéticas. Então, é muito comum a gente ver indivíduos da mesma família, todos com um problema. Alteração de fator neurogênico, o estresse emocional, ele está intimamente relacionado.
a nutrição e outros fatores, inclusive como as flutuações hormonais que nós temos mulheres no ciclo menstrual, certo? Ele foi encontrado, como eu falei para vocês, em couro cabeludo de indivíduos normais, sem dermatite seborreica, porém, ele também é encontrado em maior quantidade nos indivíduos que são doentes. E ainda tem um último detalhe aqui para fechar o triângulo, que é a atividade da glândula sebácea. Então, se eu tenho um indivíduo que tem uma pele oleosa, tem o couro cabeludo oleoso, se ele tiver suscetibilidade individual, vai aumentar a proliferação fúngica, e aí a gente vai ter a condição clínica formada no indivíduo. Como eu falei um pouquinho antes, é importante saber que existem outras condições que também causam, aparentemente, visualmente, a pessoa pode achar que é dermatite seborreica e nem sempre é. Aqui no topo da lista, a psoríase. A psoríase é o principal diagnóstico diferencial de couro cabeludo, certo? De dermatite seborreica de couro cabeludo. É muito importante fazer o diagnóstico diferencial, vou falar daqui a pouco para vocês. E a gente, quando vê em livro, vê imagens de atlas, é muito claro. Uma placa bem definida. Muitas vezes são imagens como a imagem que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que ultrapassa aqui a linha do cabelo. Mas na clínica, quando a gente olha o paciente, nem sempre é assim. E também pode acontecer do paciente ter as duas patologias associadas, o que dificulta ainda mais. Nós já tivemos na experiência lá no nosso serviço de receber uma moça que já tinha passado por 5 serviços, já tinha passado por 5 médicos, todo mundo tratando ela como dermatite seborreica, e não resolvia o caso. Ela buscou tratamento porque estava com queda de cabelo, e, na verdade, ela tinha psoríase, além da dermatite seborreica. E o tratamento da psoríase com a medicação ajudou a controlar a queda de cabelo. Então, para ver a importância de como é importante o diagnóstico diferencial. Outras doenças, como a dermatite atópica, aqui uma imagem de tinea capitis, né? Outra doença infecciosa, lúpus eritematoso sistêmico, lúpus eritematoso sistêmico e várias outras condições clínicas. Por conta disso, gente, se a gente quiser trabalhar em excelência, quiser entregar o melhor para o nosso paciente, isso é muito importante, né? A gente precisa trabalhar em parceria com o médico dermatologista, porque é ele que é o profissional treinado para fazer o diagnóstico, principalmente o diagnóstico diferencial dessa doença tão comum. Então, como eu comentei o caso da paciente que já tinha passado por 5 dermatologistas e eles erraram, que são os profissionais treinados, que estudaram e fizeram treinamento para isso, quanto mais nós que não temos essa formação e não temos esse treinamento. Então, é muito importante, eu sempre falo, a gente quer entregar o melhor. E quando a gente quer entregar o melhor, a gente faz o quê? A gente trabalha de forma multidisciplinar, que aí, com certeza, o paciente vai receber o que tem de melhor. Aqui é o exemplo que eu falei para vocês da psoríase, né? Essa é uma imagem de internet, então aqui a gente olha, nossa, muito clara essa imagem, isso aqui não é dermatite seborreica, mas muitas vezes o paciente, não é psoríase, muitas vezes o paciente vem com a gente, não vem com essa característica assim tão clara, certo? Isso é muito importante porque existe um fenômeno chamado fenômeno de Koebner, não sei se alguns já ouviram falar, que quer dizer o seguinte: o indivíduo que tem psoríase, quando ele tem uma área lesada, seja a lesão lesada ou outra área do corpo dele lesada, isso pode gerar piora das lesões que ele tem, ou então pode gerar surgimento de novas lesões. E aí isso a gente precisa saber se o paciente tem psoríase ou não, por conta da gente decidir se a gente vai utilizar alguma ferramenta que vai fazer uma esfoliação mais profunda ou não. A gente não pode agredir o couro cabeludo do paciente com psoríase. Aqui é um outro trabalho que a gente vai comentar, então, agora aqui já entrando sobre a parte do tratamento, né? O que tem de tratamento de possibilidade terapêutica, tanto clínica do dermatologista, que o paciente vai lançar a mão, como o que a gente pode estar realizando com o nosso paciente. Esse trabalho ele traz para a gente, então, algumas substâncias que são presentes muito comumente em shampoos no mercado, principalmente os shampoos dermatológicos, né, saindo daquela linha lá dos shampoos do supermercado, como eu falei.
né? Então, o zinco, por exemplo, que ele tem ação antifúngica, ele melhora a atividade de produção de ATP, shampoos com selênio, o coaltar, que são conhecidos como shampoo-tar, também que vão ter ação sobre a dermatite seborreica, o ácido salicílico, que é uma substância que é muito utilizada para o tratamento de dermatite seborreica, porque ele tem uma ação queratolítica, muito interessante para essa situação, reduz essa superproliferação do epitélio, né, dos queratinócitos, controla isso, e melhora o prurido e ainda controla o excesso de sebo no couro cabeludo. Então, é uma substância bem interessante para lançar a mão. A gente tem, junto com a farmácia Debone, uma linha de tratamento capilar, uma linha profissional, voltada para o tratamento de queda de cabelo, mas a gente tem aqui um produto que eu destaco, que é o produto justamente para tratar, com ácido salicílico, para tratar a dermatite seborreica. Como eu falei, é muito comum um indivíduo de queda de cabelo também ter dermatite seborreica, e a dermatite seborreica piora a queda de cabelo. Então, a gente precisa olhar o paciente de uma forma ampla. Boa tarde, então. Boa tarde. Quem tem psoríase, na maioria das vezes, ela tem o couro cabeludo seco. E como é que faz para usar esse tratamento, sendo que é substâncias para oleosidade? Aí é que eu falo. Aí tem que ver, a gente está falando aqui de dermatite seborreica, né? Aí o indivíduo com psoríase, ele vai precisar de um tratamento diferente. E tem a dermatite, gente, é uma coisa estranha. Porque são duas condições clínicas e o indivíduo pode ter as duas coisas. É por isso que a gente não tem como fazer protocolo para nada, né? A gente precisa analisar individualmente cada um. Às vezes o paciente tem uma pequena placa de psoríase no couro cabeludo e todo o resto está domado por dermatite seborreica. Então, isso precisa ser analisado para cada um. Aqui a gente está falando da dermatite seborreica especificamente. Eu coloquei aquela questão da psoríase para destacar que muitas vezes confunde, e aí o paciente ele pode ser maltratado. O profissional acredita que ele tem dermatite seborreica somente e, na verdade, tem psoríase e acaba lançando mão de recursos, pensando em dermatite seborreica e está lançando mão dos recursos errados. Foi o que aconteceu com minha mãe. Ele pensou que era dermatite seborreica, mas, na verdade, era psoríase junto. É bastante comum. É por isso que é importante buscar um profissional treinado e que atue na área, que tenha experiência na área, para poder ter bastante, né, conseguir perceber as diferenças clínicas das duas patologias. E por isso eu destaquei a importância de nós trabalharmos junto do dermatologista. Obrigada pela pergunta. Bom, esse aqui é um outro trabalho, né, de revisão, que também traz alguns ativos para tratamento de dermatite seborreica. Então, os médicos eles utilizam alguns anti-inflamatórios imunomoduladores, em alguns casos. Isso tudo, gente, o médico ele vai avaliar a gravidade de cada paciente, de cada quadro. Nem todo mundo precisa fazer o uso de medicações mais fortes, nem tópicas e nem orais. Isso é realmente de forma individual. Como eu já falei, algumas substâncias queratolíticas, né, antifúngicas, porque a gente precisa tentar controlar o excesso do fungo presente no couro cabeludo, e outras alternativas de medicação que a terapia capilar já utiliza bastante, como a maleleuca, né, que é antifúngica, anti-inflamatória, é uma alternativa bem interessante. Como a proposta aqui é trazer como eu trato, né, então eu vim trazer para vocês um pouco da nossa experiência clínica, como a gente atua. Eu vou falar aqui de dois recursos que são, na minha opinião, muito interessantes. Eu sempre falo que eu sou uma apaixonada por fototerapia. A gente é um recurso maravilhoso, muito interessante, seguro e com resultados muito bons, né? A luz azul ela tem uma função bactericida já muito bem sustentada na literatura e já surgem alguns indícios da sua ação fungicida. Vamos falar um pouco mais sobre isso. E a ação fotobiomoduladora da luz vermelha. Quando a gente fala de luz azul e a gente pensa em efeito bactericida, a gente pensa, como é que essa luz azul tem essa capacidade de matar bactérias? Falando em bactérias por enquanto.
A luz azul, toda luz, né, interage com os nossos tecidos a partir de um cromóforo. Então, é necessário que exista uma substância no nosso tecido que vai atrair essa luz e atrair para que essa luz se penetre naquele local. O cromóforo para a luz azul é a porfirina. As porfirinas elas estão ricamente presentes no interior de muitas bactérias. Quando essas porfirinas recebem a luz azul, essa luz, a luz é fóton, né? O fóton ele excita essas porfirinas, moléculas vão ser excitadas e dessa excitação ocorre o surgimento de espécies reativas de oxigênio. O que é isso? Radical livre. Esse excesso de radical livre dentro da bactéria, que é um ser unicelular, quando muito radical livre, a bactéria ela acaba morrendo. É assim que acontece para a luz azul matar a bactéria. Então, existem vários trabalhos, tá? Já demonstrando que a luz azul ela tem esse efeito bactericida sobre bactérias gram-positivas e gram-negativas. E também muitos trabalhos associando a luz azul com corantes fotoativáveis. Eu não sei se alguém estava aqui ontem na palestra do Dr. Marcos Vinícius, e ele falou sobre isso. Ele atua exatamente com a PDT, que é o que a gente chama de PDT, que é justamente a utilização de corantes fotoativáveis com a luz azul para melhorar, para potencializar a penetração da luz. Aqui eu coloquei o azul de metileno, o Dr. Marcos Vinícius utiliza muito, e aí eu vou deixar a pergunta para vocês refletirem, daqui a pouco eu vou responder, mas eu vou, para quem já viu um tecido corado com azul de metileno, deve pensar, meu Deus, eu vou corar com azul de metileno o couro cabeludo do meu paciente, ele não volta mais. Né? Mas a gente tem outras alternativas na indústria farmacêutica para fazer uma fotoativação da luz com esse recurso, sem pintar o couro cabeludo de azul do nosso paciente. Bom, esse trabalho aqui é um trabalho que utilizou o LED azul de 470, que é o comprimento de onda azul que a gente mais verifica e encontra no mercado, no nosso mercado brasileiro, onde eles observaram exatamente que esse comprimento de onda de luz azul inibiu o crescimento de bactérias, mas também o crescimento de fungos. Então, sim, a luz azul ela não é somente bactericida, mas ela também é fungicida. E aqui, ó, o que eles fizeram? Eles testaram a luz azul com e sem o fotossensibilizador, ou seja, com e sem o corante fotossensível. E eles observaram aqui, olha a conclusão deles, que a luz azul sozinha, ela reduziu de forma significativa o crescimento de bactérias e fungo. E aí ele diz que a efetividade ela é dependente da energia e da quantidade de micro-organismos. Então, aí vai do profissional ser treinado, né, para calcular a dose adequada do equipamento, para entregar. Ontem, o Dr. Richard falava lá Liebano falava lá na plenária principal do Congresso sobre laser, eu não sei se alguém assistiu, e quando ele falava sobre dose, ele deu um exemplo fantástico, eu pensei na hora, nossa, vou começar a usar esse exemplo. Então, tudo é dose, e para recursos eletrofísicos não é diferente. Então, se a gente pega vamos falar de medicação, que é uma coisa simples. Você está com dor de cabeça, foi o exemplo que ele deu. E você, ao invés de você tomar um comprimido inteiro de paracetamol, você corta ele em 20 pedacinhos. E aí você toma só um pedacinho desses 20 pedaços que você tomou, que você cortou. E a sua dor de cabeça não passou. Foi o paracetamol ou foi a dose? Foi a dose. Então, para os agentes eletrofísicos, gente, da mesma maneira. A dose ela precisa estar adequada para poder atingir o resultado. E é exatamente isso que eles concluem aqui no trabalho. Esse outro trabalho, ele então demonstra que a luz azul ele regula a proliferação e a diferenciação de queratinócitos na pele humana. E quando a gente fala de dermatite seborreica, isso é um objetivo interessante, né? Que a gente acabou de falar que existe excesso de proliferação de queratinócitos. Aqui, ó, eles fizeram análise de células endoteliais e queratinócitos e irradiaram com diferentes comprimentos de onda de luz azul em 3 dias sucessivos e verificaram... Opa!
Vou voltar aqui. E verificaram que conforme aumentava a dose, dependendo do comprimento de onda, mas sempre havia uma diminuição estatisticamente significante da proliferação celular. Então, o recurso da luz azul, quando eu quero inibição de proliferação de queratinócitos, pode ser um recurso interessante. Esse outro trabalho aqui, ó, justamente a partir desse princípio, voltando aqui, a partir desse princípio de inibição de proliferação de queratinócitos, a luz azul tem sido muito utilizada para o tratamento da psoríase. Aqui um outro trabalho que demonstra que a luz azul... esse eu estou certa. Aqui, o outro trabalho que demonstra que a luz azul inibe a proliferação de células sebáceas. A gente falou que alguns indivíduos eles podem ter uma hiperplasia da célula ou até um excesso, e isso é interessante. Aqui eles analisaram com a luz azul e a luz vermelha. E para a inibição da proliferação de células sebáceas, a luz azul foi mais interessante que a luz vermelha. Por outro lado, a luz vermelha ela também é interessante, ela também pode ser utilizada, ela vai inibir a síntese de lipídios pelas células sebáceas. Então, aquela célula que está trabalhando muito, não é a divisão e aumento do número de células, mas aquela célula que está trabalhando demais. Ela pode ser interessante nessa regulação. Então, esse mesmo trabalho, quando eles analisaram a produção, a síntese de lipídios, a luz vermelha foi mais interessante com esse objetivo do que a luz azul. A luz vermelha, eu falei um pouco anteriormente, que ela tem uma ação biomoduladora, né, fotobiomoduladora. A gente tem que parar de pensar que uma coisa estimula, outra coisa inibe. Na verdade, não é assim que funciona. O equipamento ele entrega uma energia para a célula vai absorver se ela estiver precisando, e dali em diante, eu sempre digo que fototerapia não ensina o que a célula tem que fazer. A célula já sabe a função dela. Se ela é um queratinócito, ela produz queratina. Se ela é um fibroblasto, ela produz colágeno. A célula sabe o que fazer. E ela vai utilizar aquela energia de acordo com a necessidade dela. Se ela estiver saudável, em bom funcionamento, ela vai se beneficiar muito pouco. Mas se ela tiver o funcionamento dela alterado, aí ela vai usar esse benefício. Como isso acontece? Aqui é uma demonstração, né, numa imagem aqui desse trabalho, a irradiação do laser. A gente falou que toda luz precisa ter um cromóforo, né, para que essa luz seja absorvida. O cromóforo da fototerapia de baixa potência, quando a gente fala em luz vermelha e luz azul, é uma substância chamada citocromoceoxidase, que está lá na membrana da mitocôndria, por isso aqui esse desenhinho aqui da mitocôndria, e ao irradiar, algumas situações químicas vão acontecer dentro da célula. Liberação de óxido nítrico, que é um excelente vasodilatador, é por isso que a gente fala que fototerapia faz vasodilatação. E essas outras duas substâncias aqui, que é a ATP, que a gente conhece muito bem, que produz a energia, a moeda de energia da célula, junto com o ROS, vão migrar para o núcleo para estimular a transcrição de alguns genes. Então, resumidamente, o que isso quer dizer? Quer dizer que a luz vermelha, a luz infravermelha, vai ajudar a célula a funcionar melhor. Por isso, a gente não gosta mais de utilizar muito o termo bioestimulação, e sim biomodulação, porque vai haver uma regulação do funcionamento celular. Se ela estiver precisando de mais energia, ela vai conseguir produzir mais energia e melhorar o seu funcionamento. Algumas coisas serão inibidas, outras coisas serão estimuladas. Por isso, a modulação. Então, ela também é um processo. E a gente sabe que a luz vermelha ela é excelente na ação, na modulação do processo inflamatório. E a gente está falando de psoríase, que tem presença de processo inflamatório. Eu falei lá no início, liberação de citocinas, que levam a um processo inflamatório. Por isso, a luz vermelha é um recurso muito interessante. Antes de eu passar para cá, sempre perguntam muito, isso é uma pergunta muito recorrente. O que é melhor, trabalhar com o laser ou com o LED? O que é mais efetivo? O laser penetra mais porque o laser a luz é coerente, é colimada. Já existem trabalhos que demonstraram que quando o laser ele ultrapassa a epiderme na nossa pele, ele perde a coerência. Então, toda aquela necessidade, aquela busca pela coerência que a gente quer,
ela se perde completamente. Por isso, os efeitos biológicos entre o laser e o LED, eles são similares. E aí é você, como profissional, que vai escolher qual é o equipamento que vai lhe atender melhor na sua clínica, porque também você não vai tratar uma só coisa com aquele equipamento. Você pode tratar várias situações com aquele recurso. Mas isso é muito importante acreditar. Eu sei que muita gente ainda duvida. Tanto faz o laser como o LED. O que importa muito é a dose. Isso precisa ser feita de forma correta. Esse trabalho aqui é um trabalho coreano, tá? Que avaliou a efetividade, tá? Do uso de um dispositivo home care de LED para o tratamento da dermatite seborreica de couro cabeludo. Opa. Aqui, ó. Esse é o resumo do trabalho. O que foi que eles fizeram, tá? Eles atenderam apenas 8 pacientes, realmente um trabalho piloto, né, um estudo preliminar, com dermatite seborreica, onde fizeram o tratamento exclusivamente com a fototerapia. Esse recurso, esse equipamento que eles utilizaram lá, tinha uma luz azul de 395 nanômetros, combinada com a luz vermelha de 660 nanômetros. E os indivíduos foram orientados a utilizar o equipamento 6 a 7 minutos todo dia, durante 8 semanas. E aí eles avaliaram a presença do eritema, ou seja, a vermelhidão do couro cabeludo, a quantidade de escamas, ou seja, da descamação do couro cabeludo, avaliaram a coceira e o tamanho a extensão da lesão no couro cabeludo dos indivíduos. Vamos aqui para os gráficos que vai ficar mais claro. Esse era o dispositivo que eles utilizaram, então combinando o LED azul com o LED vermelho. E aí eles fizeram uma segmentação aqui do couro cabeludo e dividiram o couro cabeludo em 5 áreas para os indivíduos trabalharem cada parte do couro cabeludo de forma separada. E aí aqui são os gráficos deles. Ó. Quando avaliaram o eritema, em 8 semanas, o eritema havia melhorado. A presença de descamação, né, as escamas, em 8 semanas também havia melhorado. A extensão da doença, né, da patologia no couro cabeludo também havia melhorado. E a coceira também havia melhorado. Então, é um estudo piloto, mas é um estudo que nos demonstra. E os indivíduos não fizeram uso de mais nada, só fizeram uso de fototerapia. Agora, imagina se você associa a fototerapia ao indivíduo que está sendo acompanhado pelo médico, né? E ele, com certeza, ele vai ter a gente vai alcançar aquilo que eu falei ainda há pouco, a excelência, que é isso que a gente quer sempre trabalhar, em excelência, entregando o melhor para o nosso paciente. Essa aqui são algumas imagens do trabalho também, ó, antes e depois de algumas áreas que eles fotografaram no couro cabeludo dos indivíduos. Melhoras bem interessantes. É claro que se a gente trouxer isso é uma pesquisa, mas se a gente trouxer isso para a nossa realidade clínica, quem é que vem parar na nossa mão? São os pacientes mais resistentes, os pacientes que os médicos não conseguiram tratar só com o shampoo, com a medicação, é aquele paciente que tem mais dificuldade. É esse paciente que vem parar com a gente, certo? E aí, com a combinação do nosso trabalho com o trabalho do médico, com certeza é um somatório muito interessante. Esse outro trabalho é um trabalho de revisão sobre vários comprimentos de onda, sobre fototerapia de uma maneira geral, e eu quis colocar ele aqui porque ele traz um gráfico muito, muito interessante. Então, eles mostram aqui, ó, que tanto a luz vermelha como a luz azul já foi demonstrada em estudos como tendo capacidade de controle da produção oleosa do couro cabeludo, né? E também todas as duas faixas de comprimento de onda também estão relatados na literatura como controles do fungo, né, exterminadores do malacésia. Então, são 2 comprimentos de ondas muito interessantes. Aquele trabalho é um trabalho que utilizou em combinação. A gente tem alguns equipamentos no mercado que já combinam os 2 comprimentos, mas se você tem um equipamento que não combina, você pode utilizar separado. Utiliza um e depois utiliza o outro, perfeitamente. Esse aqui é um gráfico desse outro trabalho que eu acho muito interessante. Então, ele coloca aqui exatamente isso, que a condição clínica vai comprometer a função barreira do couro cabeludo, vai gerar os sintomas, né?
descamação, coceira, a presença da caspa. E a gente vai querer tratar esse paciente como agentes antifúngicos, tentando melhorar o funcionamento desse tecido, modulação desse tecido. Então, eu quero matar o fungo, eu quero controlar o processo inflamatório, eu quero melhorar a coceira. Para, então, que eu leve esse paciente para a saúde de volta, para o controle, para a saúde do couro cabeludo. É importante dizer que a dermatite seborreica não tem cura, tá? A dermatite seborreica ela tem controle. Então, é muito importante que o paciente ele trate para ele poder controlar a condição clínica dele. E aí uma coisa que a gente gosta muito de falar lá no nosso serviço é exatamente isso. A gente precisa controlar a inflamação, eu preciso controlar a oleosidade do couro cabeludo do indivíduo, eu quero controlar o excesso do fungo, e aí eu posso lançar mão de produtos cosméticos, né, antifúngicos, shampoos, e também dos nossos recursos eletrofísicos. E aí a gente fala demais disso aqui. O melhor tratamento para a dermatite seborreica que existe é um paciente muito bem orientado. Ele precisa estar muito bem orientado, porque ele pode visitar você na clínica, mas se ele passa 7 dias para lavar o cabelo de novo, o seu trabalho foi todo por água abaixo. É muito importante que ele use o shampoo correto para a condição clínica dele, que ele lave corretamente o couro cabeludo dele. Então, a orientação é uma coisa muito importante. Vamos orientar bastante o nosso paciente. E tudo isso, gente, sempre com o acompanhamento do médico. Muito importante. E aí, como a proposta é o Como Eu Trato, né, vamos falar um pouquinho da nossa experiência lá no nosso serviço. A gente trabalha de forma multidisciplinar, né, como eu já falei bastante aqui. O nosso paciente, ele visita sempre primeiro o dermatologista. Quando a gente fala de um paciente que tem exclusivamente dermatite seborreica, é a queixa dele, ele, como eu já comentei, ele não vem parar comigo. Ele vai receber as orientações da dermatologista, quantas lavagens, vai usar o shampoo correto. Se houver necessidade, ela vai prescrever uma medicação tópica ou não. E esse paciente nem vem com a gente, certo? Quando é que esse paciente vem com a gente? Quando todas as estratégias foram utilizadas e, mesmo assim, aquela pessoa não consegue melhorar. E aí a gente combina, então, essas estratégias médicas com os nossos recursos eletrofísicos. E aí, com certeza, a gente tem resultados muito interessantes e, muitas vezes, em poucas sessões. E aí, quando esse paciente, então, ele vem comigo. Lá a gente tem um procedimento de higienização de couro cabeludo, né? Muitos profissionais trabalham, existem várias formas de higienizar o couro cabeludo, com uso de pílio ultrassônico, com uso de argila, né? Isso aí vai da prática clínica de cada profissional. É muito importante higienizar. E, às vezes, as pessoas dizem assim, mas a lavagem não higieniza? Eu gosto sempre de dar muito exemplo. Você escova o dente, não escova? Mas você não precisa ir no dentista para fazer uma limpeza uma vez a cada 6 meses? A limpeza do dentista é igual à da escova de dente? Não é. Aí eu vou dizer, você lava o rosto com sabonete, não lava? Mas não precisa de fazer uma limpeza de pele de vez em quando? O sabonete em casa, ou mesmo uma esfoliação, tira o comedão do jeito que tira na limpeza de pele? De jeito nenhum. Então, é a mesma filosofia, certo? É uma higienização mais profunda do couro cabeludo. Todo mundo deveria fazer, mas os indivíduos acometidos pela dermatite seborreica, eles têm uma indicação mais importante. E aí, como eu já falei, né, aqui os casos de melhora difícil, e, na verdade, a grande maioria dos pacientes que a gente trata lá, pelo menos falando de mim, né, que eu trato, são os pacientes de queda de cabelo em associação com a dermatite seborreica. O que eu posso relatar para vocês de experiência clínica é que todos relatam melhora da oleosidade, todos, melhora da oleosidade, melhora da coceira, melhora da descamação, e aí o paciente está tratando a queda de cabelo e tem um benefício indireto da melhora da dermatite seborreica. É muito bom e a gente acaba tratando o quadro do paciente como um todo. Esses são os meus contatos nas redes sociais. Quem quiser continuar, né, para a gente continuar em contato, às vezes uma dúvida que não surgiu agora, que vai surgir mais lá para frente, mais adiante. A minha fanpage no Facebook,
@fisiotricoterapia, o meu Instagram e o meu Facebook pessoal. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.